Salve, salve, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta, vamos dando sequência aos nossos estudos, falando sobre aí o processo de modernização da agricultura. Hoje nós vamos entrar na partezinha que fala sobre os sistemas produtivos, daqui a pouquinho vai aparecer aí do lado, na telinha do lado, em relação a algumas características para compreendermos como esse processo de modernização da agricultura e como esses modelos de produção eles se fazem presentes em alguns lugares nas dinâmicas da produção agropecuária. Aquelas dicas de costume, né? Pega aí o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, toma nota das informações, que são informações que vão aparecer aí do lado, nas falas, e bons estudos para a gente. Já vou diminuir aqui a minha participação na tela para a gente acompanhar a temática da nossa aula de hoje aparecendo aí do lado para vocês. Em relação aos sistemas produtivos, existem duas situações que nós vamos abordar nessa aula de hoje. Quando nós falamos sobre os sistemas produtivos, eu vou estudar primeiro no que diz respeito às técnicas empregadas. Então, quando nós falamos em sistemas produtivos, quando eu estou analisando e avaliando as técnicas empregadas, eu sei que um sistema produtivo ele pode ser intensivo ou extensivo. O que é um sistema de produção intensivo? O que é um sistema de produção extensivo? Esses nomes vocês já ouviram algumas vezes. Modelo da agricultura intensiva, agricultura extensiva. Isso está relacionado diretamente às técnicas que são empregadas nesse processo de produção. Bem simples. O que é um sistema de produção intensivo? É aquele que utiliza técnicas modernas, é aquele que utiliza máquinas, insumos agrícolas. Essa palavrinha insumos já apareceu em aulas anteriores. São aqueles elementos que são utilizados na produção da agricultura, da pecuária, que potencializam essa capacidade de produção. Quanto maior a técnica empregada, maior também a produtividade. Falei em sistema intensivo, não estou preocupado com tamanho de propriedade. Antigamente faziam essa confusão. Sistema de produção intensivo está relacionado ao uso de técnicas modernas, o que garante maior produtividade. Adubo, fertilizante, pesticida, agrotóxico, máquinas, uso do sistema de sensoriamento remoto, satélites, enfim, é essa capacidade ampliada de produção a partir do uso de técnicas e insumos modernos. Já o sistema de produção extensivo é o oposto. É aquele que se utiliza de técnicas tradicionais, é aquele que utiliza de ferramentas simples, um trabalho mais rudimentar, um trabalho direto na relação do trabalhador com o solo, que consequentemente também possibilita menor produtividade quando comparado com um sistema de produção intensivo. Então eu tenho, em relação às técnicas que são empregadas, o sistema pode ser intensivo ou extensivo. Tranquilo essa parte? Qualquer coisa, só perguntar na plataforma. Em relação, ainda dentro dos sistemas produtivos, quando nós perguntamos e associamos ao modelo de produção, aí nós temos outras possibilidades. E vocês vão reparar que essas 4 possibilidades que nós vamos ver agora, elas estão ligadas ou ao sistema de produção intensivo ou ao sistema de produção extensivo. Aqui eu não estou falando especificamente das técnicas, mas do modelo de produção. E aí nós temos, em relação a esses modelos, a agricultura de subsistência, nós temos a agricultura do tipo jardinagem, aquilo que nós estudamos como plantation, inclusive nas aulas de história, vocês já viram esses nomes, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e as chamadas empresas agrícolas. Aqui nós estamos falando sobre o modelo de produção, sobre as características desse processo produtivo, e quando nós vimos o intensivo e intensivo, eram as técnicas empregadas que diferenciavam em um em outro. Faz essa comparação, vê em qual deles se encaixa cada um desses. Eles são ou intensivo ou extensivo. O que é a agricultura do tipo subsistência? Aparece aí
uma imagenzinha que já dá pista para identificar se é intensivo ou extensivo. A agricultura do tipo subsistência, ela tem essas três características que são características importantes na identificação da agricultura do tipo subsistência. Ela é feita para atender às demandas do agricultor, ou seja, na agricultura de subsistência, né, o agricultor ele produz para atender às suas demandas e a da sua família. Quando sobra alguma coisa, né, tem um excedentezinho, esse excedente ele pode ser trocado com outro agricultor ou vendido no comércio local. O objetivo não é o lucro, é a subsistência. Então, se tem um excedente, pode acontecer essa troca e há o uso de técnicas tradicionais, ferramentas simples, né? Quando tem ali um suportezinho de uma técnica mais elaborada, um carro de boi puxando ali o arado, né? São técnicas tradicionais que são empregadas na lógica dessa produção. Então, a agricultura do tipo subsistência normalmente está associada aos pequenos agricultores, aqueles que produzem para suprir as demandas das suas famílias. É um processo de produção que está presente em vários lugares no planeta, associado sempre a essa lógica do pequeno produtor. Tranquilo? E aí, consegue identificar se é intensivo ou extensivo? Faz a avaliação aí. Agricultura do tipo jardinagem também tem uma imagem característica desse modelo de produção. E aí não sei se vocês conseguem observar pelo tamanho da imagem, mas existe ali um quantitativo significativo de agricultores. Ali é um terreno alagado, onde nós temos, vocês conseguem visualizar ali alguma máquina, trator? Não, tem uma grande quantidade de trabalhadores. Aqui nós vimos alguns elementos que são os elementos específicos e característicos da agricultura do tipo jardinagem. O uso intenso de mão de obra. Quando fala jardinagem, eu sempre associo ao jardim. O jardim, quem monta o jardim, né, é o ser humano ali no trato, lidando diretamente. É um trabalho manual, específico, simples, né, sem uso de ferramentas elaboradas. É uma relação direta ali do ser humano com a elaboração e montagem do seu jardim. Então, um uso intenso de mão de obra, né, é uma característica da agricultura do tipo jardinagem. Essa agricultura ela é característica dos países asiáticos. E aí a gente consegue fazer um link do porquê que utiliza grande quantidade de mão de obra. Você pensa no Sudeste Asiático ali, né, é uma área que tem uma grande concentração de pessoas. Os países que têm uma população bastante numerosa, uma grande população absoluta, estão localizados naquela área. A China, a Índia, temos ali a Indonésia, que também tem uma prática bastante significativa da agricultura do tipo jardinagem. E aqui, engraçado, né? Nós temos uma produção que é muito característica dessas áreas e que se encaixa na agricultura do tipo jardinagem, que é a risicultura, que pede cultivo em terras alagadas. Essa foto aí representa, inclusive, essa produção, que é o cultivo de arroz. Então, a risicultura é tradicional, é um alimento tradicional na base da culinária oriental, tem como característica da produção também essa montagem, essa produção do tipo jardinagem. E aí, aquilo que eu falei com vocês, né, que é característico do Sudeste Asiático, muito associado a essa produção na risicultura. Aqui, um nome que não é novo para vocês, plantation. O que são as plantations? É aquele modelo que foi utilizado, implantado no processo de colonização, tanto no continente americano quanto no continente africano. O que caracteriza uma plantation? São aqueles 4 elementos do processo produtivo que vocês viram quando estudaram história. São grandes propriedades, ou seja, formam os grandes latifúndios, o cultivo de um único produto, a monocultura, voltado para o mercado externo, produção para exportação, né, uma prioridade nesse processo de produção para o abastecimento, antigamente da metrópole, agora não é metrópole, né, mas é um país rico que mantém sob domínio esses países produtores de alimentos, na sua maior parte,
e uso de mão de obra escrava, lá na época da colonização, e agora uso de mão de obra assalariada. A gente pode substituir essa palavra escrava da história por assalariada nos dias de hoje. Baixos salários, exploração, tudo mais, mas mão de obra assalariada. E aquilo que eu falei com vocês, é característico dos países, né, que foram colonizados pelos europeus, característicos da produção na América Latina e no continente africano, a existência desses modelos, desse modelo plantation de produção. Juninho, na América Latina e na África é só plantation, no Sudeste Asiático é só jardinagem? Não, mas essas produções, nós falamos agora, plantation na América Latina e África e jardinagem no Sudeste Asiático, são produções características dessas áreas. Pode existir um outro modelo também, mas esses são os que têm em maior quantidade e maior relevância também. E as empresas agrícolas? Eu acho que esse nome, empresa, já me remete a alguma coisa que dá para fazer o link e compreender o que significa isso no processo de produção agricultura. Uma empresa produz nos viés e moldes capitalistas. Uma empresa busca o quê? Busca o lucro. Então nós temos aqui o uso de técnicas modernas, o uso de ferramentas tecnológicas, insumos agrícolas em grande quantidade, porque o objetivo é a produção visando o lucro. Então nós temos essas técnicas modernas, uma produção comercial visando lucro. É um modelo de produção característico dos países ricos, daqueles que investem, daqueles que têm um grande potencial tecnológico. E, Juninho, mas tem um asterisco aí. O que significa esse asterisco? É porque, lembra que nós vimos em aulas anteriores, que nós falamos sobre o modelo de produção nos países pobres, onde coexiste o modelo voltado para o mercado externo e o modelo voltado para o mercado interno? Então, nos países pobres também podem ocorrer empresas agrícolas. Tudo bem? Então, é característico dos países pobres, mas existem empresas agrícolas também nos países chamados em desenvolvimento. E aí está relacionado àquilo que nós vimos em aulas anteriores, mas sobre isso, dá uma olhadinha na primeira aula sobre esse tema do processo de modernização da agricultura. Então, ele é característico dos países ricos. Isso significa que, tanto na Europa Ocidental, quanto na América do Norte, América Anglo-Saxônica, quanto no Japão, né, lá na Ásia, nós temos esses modelos principais de empresas agrícolas. Mas eles também acontecem nos países em desenvolvimento. A China, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a presença de importantes empresas agrícolas com esse potencial bastante significativo de produção nos seus gêneros agropecuários. Terminamos por hoje. Então nós temos aí alguns elementos que são elementos importantes. Não deixem de tomar nota, não deixe de, qualquer dúvida, perguntar lá na plataforma. E é isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.